Eleições 2014, a TV Assembleia acompanha o movimento de apuração dos votos em todo o estado com números divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. A Justiça Eleitoral Paulista convocou quase 32 milhões de eleitores no estado, distribuído em 90 mil urnas, espalhadas pelos 645 municípios paulistas. Para comentar os números da eleição, nós recebemos em nosso estúdio o professor, sociólogo e cientista social Tonka Falsetti, ex-deputado constituinte nesta Casa de Leis. E o advogado e professor de Direito Empresarial, Alcionei Miranda. Muito obrigado pela presença dos senhores. Mas antes, os últimos números divulgados pelo TRE São Paulo com Raquel Santos. Isso mesmo, Jorge. Temos aqui os 30 candidatos a deputado estadual mais votados. Temos aqui 59,22% das urnas apuradas. Candidato Fernando Capês, do PSDB, com 186.562 votos. Candidato Coronel Telhada, do PSDB, com 151.168 votos. Trípoli, do PV, com 146.086 votos. Pedro Tobias, do PSDB, com 139.853 votos. Candidato Orlando Morando, do PSDB, com 139.352 votos. Candidato Mauro Bragato, do PSDB, com 135.788 votos. Barros Munhoz, do PSDB, com 133.572 votos. Candidato Campos Machado, do PTB, com 119.766 votos. Candidato Delegado Olim, do PP, com 115.931 votos. Candidato Feliciano do PEN, com 114.485 votos. Analice Fernandes, do PSDB, com 106.467 votos. Candidato Edmir Chedi, do DEM, com 103.434 votos. Temos aqui também o candidato Carlos Gianazzi, do PSOL, com 100.492 votos. Candidato Reinaldo Augusto, do PV, com 92.389 votos. Candidato Jorge Wilson, do PRB, com 90.207 votos. Candidato Milton Leite Filho, do DEM, com 90.093 votos. Candidato André do Prado, do PR, com 88.634 votos. Candidato Roberto Moraes, do PPS, com 87.361 votos. Candidato Rodrigo Moraes, do PSC, com 86.507 votos. Candidato Cauê Macris, do PSDB, com 85.830 votos. Candidato Rafael Silva, do PDT, 84.810 votos. Temos aí 10,04% de votos em branco, totalizando 1.521.720 votos em branco, e nulos 10,24%, totalizando aí 1.553.408 votos nulos. Mais de 3 milhões aí entre votos brancos e nulos, desses 59,22% de urnas apuradas. Daqui a pouquinho eu volto, Jorge. Muito obrigado, Raquel. Tonka, o que falar desses números principalmente que chama a atenção, os números brancos e nulos? Já era esperado, a seu ver? Olha, objetivamente nós sabemos que todas as eleições nós temos uma média para deputado que não vota, na média de 20%. 20%. Vamos chegar a essa meta. Vai chegar a isso. Porque Sim. Isso aí é um padrão, é uma estatística já quase que tradicional nisso aí. Então, muitas vezes não se fala, não se comenta sobre isso, mas o apelo para o legislativo é muito menor do que o executivo. A grande bola da vez é o poder executivo, que na realidade ele demonstra uma situação política do país que hoje quem governa, quem faz as leis, justamente é o executivo, e o legislativo tem um papel secundário. Apenas ele diz sim ou não ao governador, ao presidente da República. Sim. Infelizmente, porque o legislativo perdeu o poder nesse sentido. Sim. Doutor Alcionei, muito bem-vindo. Muito obrigado. O que falar sobre esse número também de votos brancos e nulos não chega a surpreender para o senhor? Como o Tonka muito bem colocou, infelizmente a população ela não tem uma participação ativa na escolha dos deputados estaduais e federais. Infelizmente isso acontece, é praxe, normalmente se apega muito mais à questão dentro do executivo.
até porque, como o Tonka já colocou, normalmente a população não sabe a função dos deputados estaduais e federais, não conhece as atribuições típicas e o Executivo acaba interferindo diretamente. Então, reflete, na verdade, essa falta de interesse social pelas atribuições do Legislativo. Essa é a realidade. Falta de interesse ou falta de conhecimento? Vamos ouvir algumas opiniões nas ruas, aliás, perguntas que nós vamos repassar aos nossos convidados. O que faz um deputado? Tonka Falsetti. Aliás, tem que lembrar, deputado Tonka Falsetti, deputado constituinte nessa Casa de Leis, que em 5 de outubro de 1989 estava entregando a atual carta de todos nós paulistas. Pois não. E olha, infelizmente, essa questão aí, ela é palpitante. O cidadão, ele não tem noção, não sabe, e ele tem razão de não saber, porque o poder legislativo ele foi diminuído nesses últimos tempos. Então é um engano achar que o deputado ele tem poder, ele não tem poder. Então, quando muito, ele fica aprovando as leis que o executivo manda. No Brasil, nós temos uma inversão de poderes. Quem faz a lei é o executivo. Então, você veja o Congresso Nacional é totalmente desmoralizado por causa disso. O deputado não tem poder. Então, quando muito, ele faz um pedido para o Executivo. As câmaras de vereadores, mesma coisa. Então, o eleitor, ele desqualifica o deputado por essa razão simples. Nós precisamos resgatar o poder do Legislativo, porque nessa igualdade de poderes legislativo, executivo e judiciário, há um desequilíbrio tremendo. Muita musculatura para o Executivo Total. E pouca para o Legislativo. Quase nada. Vamos a mais perguntas. Como é escolhida a mesa diretora da Assembleia? Bom, o deputado Tonka pode falar sobre isso, depois eu passo para o doutor Acionei. Mas sobre a escolha da mesa, uma eleição dos 94 eleitos, a escolha por bancadas, não é isso? Olha, não, aí há uma eleição comum, o deputado que obtiver mais votos, a maioria ele ganha. Mas só que isso há uma negociação atrás disso aí que o eleitor, o cidadão nunca vai entender uma negociação de legislativo, porque ele sempre vai acusar a negociação como se fosse um mal na política. Aliás, o que... Negociação não faz parte da política? Faz parte da política, é fundamental. Não é a costura de consensos? Isso que tem que ficar bem claro. Justamente. Agora, a imagem que nós temos de negociação... É negociata. É negociata. Que aí a coisa derrapou para um poço que não tem mais fundo, né? Professor Alcione. Eu acho que é importante frisar a tríplice função, né? Dentro de um Estado democrático de direito, nós temos funções distintas. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm que ser independentes e harmônicos. O que tem acontecido aqui no Brasil é que essa independência ela tem sido mitigada. A independência dos 3 poderes. O legislativo acaba trabalhando como um braço do executivo, né, e você acaba alienando o poder legislativo. Em virtude disso, o poder legislativo se enfraquece. Ao invés de exercer a função de representar a população e de fiscalizar o executivo, né, ela acaba se tornando, na verdade, um braço do executivo para a aprovação dos seus projetos, enfim, e isso acaba enfraquecendo. Então, a população não sabe, de fato, qual é a função de um deputado estadual, de um deputado federal. Mais uma pergunta. Um deputado que teve mais votos, ele tem um peso maior do que aquele que teve menos votos? Se eu pergunto, deputado, sempre deputado Tonka Falsetti. Aqui, uma vez deputado, os direitos são iguais, ninguém tem mais peso que o outro. O que vai pesar é realmente a negociação para se eleger, para ter... O voto é unitário e não tem mais peso de ninguém, né? Verdade, sim. Cada um tem a sua... Doutor Alcione. Na verdade, como o Tonka já bem colocou, não há diferença. Existe um reconhecimento social, né, quando a pessoa é muito bem votada, mas aqui dentro da casa o voto tem o mesmo peso e o mesmo valor. E nem sempre, não sei se vai abordar esse tema, nem sempre o mais votado também dentro de uma coligação, dentro de um partido, ele é eleito, depende muito do quociente eleitoral e da coligação. Então isso também interfere, às vezes a população não entende, mas como um deputado foi tão bem votado e ele não foi eleito, nenhum outro com poucos votos foi eleito deputado.
Sim. Onde está o poder de representação desse deputado com poucos votos? Na verdade, doutor Alcionei, no formato que são as eleições hoje, ou seja, o parlamento representa o percentual de votos do partido ou da coligação. Se um partido teve 10% dos votos, ele vai fazer 10% das cadeiras e assim por diante. Na verdade, as pessoas ainda não entendem esse recurso, mas ele parece que proporcionalmente é mais justo, não é? Sim, sim, com certeza. Eu, em que pese não concordar tanto assim com essa modalidade, mas é o formato que está dentro da nossa República, o direito positivo é esse que está em vigor, então nós temos que obedecer, mas eu ainda tenho algumas ressalvas, por exemplo, agora, né, nessa apuração, deputado federal. Aqui em São Paulo, o Russomano está em primeiro, né, e o Tiririca em segundo, e eles levam, né, em virtude disso... Carreiam. Eles acabam conduzindo uma série de outros deputados em virtude da votação expressiva que tiveram. E eu acho que isso não representa, de fato, a vontade da população, porque eles votaram naquele deputado e não naquele que veio na rabeira. Sim. Mais perguntas da população. Eu gostaria de saber como funciona o voto na legenda. Pois é, deputado Tonka Falsetti, o que falar da questão da legenda partidária e o guarda-chuva de partidos, que é a coligação? Pois é, aí o doutor Alcionei já tocou nesse assunto, que a legenda, você tem o voto de legenda e você acaba somando a composição, as coligações, como se fosse um todo só para eleger a quantidade de deputados que aquela legenda conseguiu de votos. Eu falei em guarda-chuva de partidos porque essa representação, cada partido junta um total de votos e acaba perfazendo aquele total de cadeiras. Só para o nosso telespectador entender, se para fazer uma cadeira nesta Casa de Lei são 94 deputados estaduais, ele precisar de 100 mil votos, e ele tiver 190 mil, ele faz uma cadeira e os 90 mil iriam para a legenda para complementar com outro que teria mais 10 mil e também estaria eleito. No caso da coligação, a mesma coisa. Se ele faz 100 mil votos, a sobra, os 90 mil, iriam para a coligação. No caso, se ele estiver sozinho, se o partido não estiver coligado, esses votos literalmente são perdidos. É isso que acaba acontecendo, né, deputado Tonka? Justamente. Então, eu acho que é um equívoco também na situação brasileira, que as pessoas eleitas deviam ser os mais votados. Então, são 94 deputados aqui. Então, você nortearia os 94 mais votados. Sim. Então, o sujeito que podia ter 1 milhão de votos, ele não ia carregar mais 10 deputados nas costas, como aconteceu um deputado ser eleito com 90 votos. Sim. E eu acho que aí o poder de representatividade desse deputado não existe, na verdade, até porque ele não representa as ideias daqueles eleitores que o conduziram. Mas aí a eleição não se daria em cima de nomes e menos em partidos? Quando a gente fala em divisão equânime das cadeiras pelo percentual de votos, a gente está chamando a responsabilidade dos partidos. Porque se fosse o contrário, bastaria ter uma candidatura muito forte que levasse o número suficiente de votos, ou seja, os candidatos mais poderosos, mais midiáticos, estariam sempre eleitos. Entendi. Mas nesse caso nós temos um outro problema. No Brasil, não há uma política de partido, em que pese precisarmos de partidos políticos, a política no Brasil ainda é voltada para pessoas. São as pessoas que fazem a política. A pessoa vota normalmente, tanto é que o voto de legenda hoje ela tem uma pequena representação. A maioria é, de fato, voto no candidato. E, em virtude disso, eu entendo que esses candidatos eles vão sem representatividade. Sim. Bom, vamos aos últimos números da apuração para governador em São Paulo com Raquel Santos. Pois é, Jorge, já temos aí quase 70% das urnas apuradas para governador. Temos 69,04%. Esses números são do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, com 8.531.327 votos, candidato Paulo Scaff, PMDB, com 3.180.666 votos. Alexandre Padilha, do PT, tem 2.587.143 votos. Candidato Gilberto Natalini, do PV, tem 182.567 votos. Maringoni, do PSOL, tem 128.755 votos.
Candidato Laércio Benco, do PHS, tem 90.143 votos. Candidato Walter Siglione, do PRTB, tem 15.419 votos. Candidato Wagner Farias, do PCB, tem 8.657 votos. E o candidato Raimundo Sena, do PCO, tem 6.891 votos. Votos em branco somam 7,70%, totalizando aí 1.364.036 votos em branco, e nulos 9,8%, totalizando aí 1.608.166 votos, quase 3 milhões aí somando entre brancos e nulos. Esses números são do TRE. Daqui a pouco eu volto, Jorge. Muito obrigado, Raquel. Está aí o governador de São Paulo virtualmente reeleito. Vamos a mais perguntas da população. Qual a diferença entre a sessão ordinária e a extraordinária? Pois é. Deputado Tonka Falsetti, quanto tempo? Sessão ordinária, sessão extraordinária? Vamos perguntar uma questão dessa aí, é uma questão... técnica, né? É, muito técnica. Então, são questões que nós temos um horário, um padrão normal, que são as ordinárias, sim, que funcionariam até às 6 horas, digamos. E se houver necessidade de convocar uma sessão fora desse horário, você tem as sessões extraordinárias para observar outros assuntos e tudo mais, para estabelecer uma determinada pauta. Doutor Alcione, a população de alguma maneira não sabe como funciona os parlamentos, elegem um governador com uma avalanche de votos e muitas vezes não se preocupam em também representá-lo no parlamento ou ter uma representação do todo e não só da maioria nos parlamentos? Sim, isso acontece e aí acaba enfraquecendo, né, tirando a capacidade de governança do governador. Tudo em nome da chamada governabilidade. Tem que constituir, chamar alianças. Exatamente. E aí ele tem que fazer alianças posteriores, né, após eleito, para conseguir governar, sob pena de inviabilizar o seu mandato. E a população não sabe. Existe ainda no Brasil, infelizmente, uma ignorância política muito grande. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia que uma pessoa chegou na urna ali, estava colocando a sua digital e perguntou: olha, eu não sei em quem votar, você poderia me ajudar? Poxa, a pessoa chega no dia da eleição, na hora da eleição, e não sabe ainda, não avaliou, não pesquisou, não selecionou os seus candidatos. Infelizmente, isso não é um caso isolado. Isso ainda é muito comum aqui no Brasil. Deputado Tonka Falsetti, o que fala também deste eleitor que muitas vezes faz a escolha ali, rapidamente, à frente da urna, pega um papel no chão e fala isso aqui, sem muito comprometimento, sem saber quem cobrar depois. Pois é, aí nós entramos num outro problema, sabe? A situação política do Brasil, a cultura política é muito ruim aqui. Na verdade, a política brasileira está falida nesse sentido, porque o eleitor, aliás, os políticos que nós temos refletem o eleitor também, não é? Sim. E então, essa situação requeria um voto facultativo, sabe? Uma liberdade de você escolher para votar. Sim. Mas daí bateria numa reforma política que eu acho que precisa ser feita ainda, uma coisa mais aprofundada. E por que o eleitor diz que não sabe em quem votar, se ele tem todos os meios, ele tem a internet, pode consultar o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Só para lembrar, são 12 candidatos a presidente, 9 candidatos a governador aqui em São Paulo, 11 candidatos a senador, 1.485 candidatos a deputado federal para 70 cadeiras e 2.127 candidatos a deputado estadual para 94 cadeiras. Não é por falta de opção, não é? Não, deputado? Eu acho que esse cidadão, ele queria anular o voto. Então, ele faltou perguntar isso. Eu quero anular o voto, como eu faço? Era isso que precisava ser explicado também. Aqueles que não querem votar, querem anular, você pode anular o seu voto, porque a Justiça Eleitoral ela não mostra essa opção. Sim, é melhor, inclusive, anular o voto que dar um voto irresponsavelmente a um candidato qualquer que pega um papelzinho na rua que você não conhece. Não sabe em quem votar, ele não está nem aí com as eleições, essa que é a verdade. Sim. Bom, vamos a mais números para o Senado, a escolha em São Paulo, com Raquel Santos. Pois é, Jorge, temos aí 77,36% das urnas apuradas para senador. José Serra, do PSDB,
tem 8.669.823 votos. O candidato Eduardo Suplicy, do PT, tem 4.706.030 votos. Gilberto Kassab, do PSD, tem 878.203 votos. A candidata Marlene Campos, do PTB, tem 253.288 votos. O candidato Fernando Lucas, do PRP, tem 93.672 votos. A candidata Ana Luísa, do PSTU, tem 76.609 votos. O candidato senador Flacker, do PRTB, tem 11.319 votos. Edmilson Costa, do PCB, tem 9.125 votos. Votos em branco, 11,11%, totalizando aí 2.207.883 votos, e votos nulos, 14,91%, totalizando 2.962.856 votos. Mais de 5.100.000 votos em branco e nulos, mais do que do candidato Eduardo Suplicy. Esses números são do TRE. Daqui a pouco eu volto, Jorge. Muito obrigado, Raquel. Temos mais perguntas da população, vamos ouvir. O que é a liderança do governo e para que ela serve? Pois é, deputado, para que serve a liderança do governo? Pois é, a liderança do governo, ela trata dos problemas da votação. Sim, o encaminhamento. Encaminhamento, né? Naquilo que atinge o governo, porque você tem a liderança de bancada e a liderança do governo. A de bancada é do partido, qualquer partido tem. E a do governo é que representa o governador aqui dentro da Assembleia. Sim. E aí ele viabiliza, negocia com as bancadas, sim, o que o governador pensa, o que ele quer, assim por diante. Sim. Vamos a mais uma pergunta? O que é e para que serve o Colégio de Líderes? Pois é, aí a pergunta é espinhosa. O Colégio de Líderes, normalmente o presidente da Assembleia convoca para definir pauta de sessão, por exemplo, que projeto nós vamos colocar em primeiro lugar, em segundo, assim por diante. Então, esse colégio, ele representa, então, todas as bancadas e tem um poder muito grande. Sim. Aqui na Assembleia, ainda os deputados trabalham nas suas comissões, sim, enquanto que no Congresso Nacional, esse colégio de líderes aí, eles é que votam praticamente, né? Mas isso não esteriliza o debate, o bom debate no plenário, ou seja, ele parte para as comissões, algum debate, mas o que vai efetivamente ser discutido e votado no plenário tem que necessariamente passar pelo Colégio de Líderes. Exatamente, você tem razão, isso esvazia a discussão política do parlamento. Sim. E isso é um problema danado. Ao contrário, a gente precisava estimular essa discussão. Sim. Então a coisa foi centralizando tanto poder que depois acabou estragando a maioria dos deputados. Tanto é, eu falo em âmbito federal, o deputado some lá, ele não aparece nunca. Para ele precisa falar uma vez por ano, é um sucesso. Sim. Se ele falar uma vez por ano. Quem aparece sempre é o líder, que fala pela bancada, e assim vai, não é verdade? O deputado Tonka Falsetti também ficou impressionado com o número de votos brancos e nulos para senador que superam o segundo colocado. Um pano rápido sobre isso, antes de passar para os últimos números desta eleição para deputado estadual, deputado Tonka Falsetti. Você vê o desprestígio novamente dentro do legislativo, né? Supera esse número de gente que não vê a validade do legislativo, justamente porque ele não tem força. Se ele tivesse tanta força, modificaria esse quadro, com certeza. Doutor Alcionei, sobre esse expressivo número de votos brancos e nulos. Aquilo foi o tema do início, né, do nosso debate. Infelizmente, a população não sabe a importância do legislativo. O legislativo está enfraquecido na nossa democracia. E como não sabe o papel fundamental, porque, infelizmente, hoje, quando se fala em deputados, normalmente se vincula a escândalos, a coisas que são pejorativas. Infelizmente, hoje, esse fator ele é social, é um fator social. Não é mais lá fora, algumas pessoas têm orgulho de dizer esse é o meu senador, o meu... Aqui os deputados, senadores, às vezes têm vergonha porque, infelizmente, vinculam a sua atividade a aquelas
práticas não lícitas, né, que infelizmente são as que mais têm hoje espaço, né, para crítica. E ele não tem poder, essa que é a questão chave, sabe, Jorge? Sim. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós temos uma Constituição no país que ela é uma Constituição parlamentarista. Mas só que quem manda é o presidente da República, não é o Congresso. Na hora de arrecadar impostos, acabou. Funciona como Estado unitário. E aí centraliza-se em Brasília. E aí o povo fala, o deputado não serve para nada. Não faz nada. E no fim, é verdade isso aí. Ele não tem poderes, essa que é a questão. Então precisava reverter esse quadro, aí nós não teríamos mais... Há uma necessidade de uma reforma política no Brasil. Essa reforma ela é uma carência... Agora, eu estou ouvindo isso faz 30 anos. Né? Mas tem que haver vontade política dos políticos, porque quem vai fazer a reforma política são os políticos, né? Bom, vamos aos últimos números para a eleição para deputado estadual com Raquel Santos. Nós temos aqui, Jorge, os 20 candidatos mais votados até o momento para o Parlamento Paulista. Temos 69,04% das urnas apuradas. Candidato Fernando Capês, do PSDB, com 216.485 votos. Candidato Coronel Telhada, do PSDB, com 176.061 votos. Trípoli, do PV, com 169.530 votos. Candidato Orlando Morando, do PSDB, com 165.469 votos. Candidato Barros Munhoz, do PSDB, com 150.919 votos. Candidato Pedro Tobias, do PSDB, com 147.429 votos. Candidato Mauro Bragato, do PSDB, com 146.566 votos. Candidato Campos Machado, do PTB, com 136.746 votos. Candidato Delegado Olim, do PP, com 134.893 votos. Candidato Feliciano do PEN, com 132.967 votos. Candidato Edmir Chedi, do DEM, com 118.809 votos. Candidato Carlos Gianazzi, do PSOL, com 115.846 votos. A tela está atualizando aqui. Analice Fernandes, do PSDB, com 110.839 votos. Candidato Jorge Wilson, do PRB, com 106.447 votos. Candidato Roberto Moraes, do PPS, com 103.720 votos. Candidato André do Prado, do PR, com 103.589 votos. Candidato Reinaldo Augusto, do PV, com 101.289 votos. Candidato Milton Leite Filho, do DEM, com 101.161 votos. E candidato Rodrigo Moraes, do PSC, com 100.432 votos. E ainda o candidato Rafael Silva, do PDT, com 95.450 votos. Candidato Cauê Macris, do PSDB, com 93.205 votos. E o candidato Vaz Lima, do PSDB, com 89.042 votos. Temos aí em branco 10,07%, totalizando aí 1.782.452 votos em branco, e nulos 10,27%, totalizando 1.818.163 votos nulos. Esses números somando aí 3,5 milhões entre votos em branco e nulos. Esses números são do TRE. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Jorge. Muito obrigado, Raquel. Tonka Falsetti, professor, ex-deputado nesta Casa de Leis. Muitos dos nomes elencados aqui até o 22º mais bem votado já são conhecidos. Já tem mandato nesta Casa de Leis, um mandato que segue até 15 de novembro de 2015. Eu anotei como nomes novos: Coronel Telhada, que é vereador em São Paulo, o delegado Olim, o vereador Trípoli, também da Câmara Municipal de São Paulo, e Jorge Wilson. 4 nomes novos, nenhum do PT, inclusive. Como é que o senhor vê a votação? Inclusive, o fato do eleitor reeleger nomes de parlamentares que já estão nesta casa, ou seja, não ousar o novo, não ter muita gente diferente. Eu acho, Jorge, que isso aí é uma questão natural dentro do parlamento, desse parlamento que nós estamos vivendo, por uma simples razão. Nós temos aqui na Assembleia as tais emendas ao orçamento. Sim. Quer dizer que um deputado recebe um valor X equivalente para se propor ao governo, para se fazer emendas, para construir alguma coisa no interior, assim por diante. Sim. Então, esses deputados têm um peso com esse dinheiro, digamos assim.
claro, ele não está pedindo para ele vai construir alguma coisa em algum município. Sim. Então, o maior eleitor dessas eleições são os prefeitos. Agora, esses deputados, eles estão todos vinculados aos prefeitos das cidades. Acabam sendo despachantes de assuntos localizados nas prefeituras. As emendas que eles têm, eles passam para os prefeitos. E aí os prefeitos se veem na obrigação de apoiá-los. Por que não? Então, sim, eu acho que essa questão das emendas ao orçamento é um problema para existir uma possível renovação. A não ser esse caso do Coronel Telhada, que eu queria examinar isso depois para ver qual é o fenômeno que está ocorrendo. Ele já é vereador. Coronel Telhada e delegado Olim, será que isso tem alguma coisa a ver com segurança pública? Então, aí vem esse fenômeno e para ver o que eles estão proporcionando também em termos de segurança pública. Sim. Porque o que um delegado pode fazer, o que ele fez durante o mandato dele como delegado. Então, carecia uma análise sobre isso, porque a renovação no legislativo eu acho muito difícil por essa razão. Sim. Qual a sua opinião? Como bem disse o Tom, o deputado ele acaba saindo na frente porque ele já tem, através das emendas, sim, ele consegue capitalizar para o seu grupo político apoios nos municípios que depois, obviamente, vão fazer um trabalho na sua eleição. Sim. Porque ele se utiliza dessas emendas, né? Mas não é muito pouco, doutor? Só fazendo um parêntese, vamos pegar neste ano, o ano passado, uma emenda para um parlamentar em torno de 2 milhões, multiplica por 94, 188 milhões, para um orçamento do Estado de São Paulo está estimado para 2015 de 200 bilhões. A gente não está falando de uma quantia muito pequena desse lado e muito grande do outro lado? Sim, mas e o candidato que sequer tem mandato? Enquanto o deputado ele hoje tem um orçamento aí de 2 milhões para fazer, né, um trabalho nos municípios, a pessoa que não é deputado não tem nada na mão. Ele tem que construir uma base, às vezes sem dinheiro. E mais um detalhe ainda, né, Jorge? O deputado aqui ele tem um relacionamento bastante profundo com o governador. Sim. Então ele vai pedir, além disso, ele pede muito mais. Então ele vira um representante desses prefeitos naturalmente. Acaba funcionando no distrito já. Tanto isso é verdade que as eleições de deputado e prefeito, elas não coincidem. Sim. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Pois é. É uma pergunta. Vamos a alguns números da corrida presidencial com Raquel Santos. Bom, Jorge, nós temos aqui a primeira, né, apuração aqui para presidente, 80,36% já das urnas apuradas. Candidata Dilma Rousseff, do PT, 33.780.570 votos. Candidato Aécio Neves, do PSDB, tem 29.268.591 votos. A candidata Marina Silva, do PSB, tem 17.457.269 votos. A candidata Luciana Genro, do PSOL, 1.335.959 votos. Pastor Everaldo, do PSC, 624.403 votos. O candidato Eduardo Jorge, do PV, tem 528.441 votos. O candidato Levi Fidelix, do PRTB, 366.328 votos. O candidato Zé Maria, do PSTU, 74.343 votos. Emael, do PSDC, tem 50.384 votos. Candidato Mauriase, do PCB, 38.724 votos. E o candidato Rui Costa Pimenta, do PCO, tem 9.942 votos. Votos em branco somam 3,84%, totalizando aí 3.542.427 e nulos 5,69%, totalizando aí 5.257.257 votos. Somando aí entre votos em branco e nulos, somando 8 milhões aí e 800 mil votos. Esses números aí são do TRE e, por enquanto, então, Jorge, dando aí no segundo turno, né, a candidata Dilma Rousseff e Aécio Neves. Bem, números do Tribunal Superior Eleitoral. Tonka,
Nosso tempo se esgota, vamos pensar aí num encerramento a partir do que foi mostrado aqui em termos de eleições, o que se vislumbra a partir desta eleição 2014. Olha, ao nível de presidente da República, né, que eu acho que é o principal que nós estamos vivendo, eu vejo que nós vamos ter um segundo turno atípico nessa eleição, porque você vê por essa margem, se for verdade isso, até permanecer até o fim, nós temos 40% mais ou menos da Dilma, e 35% do Aécio e 20% da Marina. Então, esse conjunto aí, ele vai andar para algum canto, esses 20% da Marina. Vão ser capitalizados ou para o governo ou para a oposição. Então, nós precisamos entender como vai se comportar esse eleitorado. Nós precisamos entender algumas coisas. E eu acho que o segundo turno, ele favorece para que essa turma eles decidam com maior clareza, porque aí eles vão ver os tempos iguais de televisão, então os problemas vão aparecer. Eu acho super importante essa discussão, porque nós vamos discutir o país. Então vai ser uma incógnita. É uma outra eleição. Outra eleição, e não é aquela, quem ganhou o primeiro turno ganha o segundo. Essa aqui é uma eleição atípica, eu estou vendo. Doutor Alcionei, o que faltou dizer? Nós temos aí 21% da Marina e 9% de brancos e nulos, ou seja, 30% de votos que precisarão ser perseguidos pelo Aécio e pela Dilma. Realmente está tudo indefinido para o segundo turno. Realmente está tudo indefinido. É uma nova eleição, com tempos iguais agora de TV, e realmente eu não sei em quem apostar nesse segundo turno. Bom, nosso muito obrigado ao deputado Tom Cafalsetti, sempre deputado, muito obrigado. Doutor Alcionei Miranda, muito obrigado. TV Assembleia, eleições 2014.